Olá, pessoal. Estamos de volta então com o nosso segundo bloco. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro bloco, falando sobre geradores, um assunto super sério aí, né, gente? Com muito esclarecimento aqui do Wagner de Foucault, uma pessoa, um grande profissional técnico no assunto. Espero que vocês aí que estejam precisando de algum entendimento maior, assistam o nosso primeiro bloco. E agora vamos para o nosso segundo bloco, né, Mauro? Pois é, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu me confundo inteiro, que são tantas siglas, tantas coisas, é tanto documento para você ficar em ordem com as prefeituras, com as regionais, com o país, nossa, até com a NET, com tudo. É muita sigla e a gente, muitos dos consumidores, né, não conhecem o que é. E isso nós falamos um pouco também de como falamos de grupos de geradores, falamos muito do meio ambiente, né? E uma dessas siglas que nós vamos falar, nós vamos tratar também de um assunto que é do meio ambiente. Para isso nós trouxemos um especialista, né? Isso mesmo. Então, o tema que nós vamos falar é sobre PPRA e PCMSO. A gente Tava até a língua, né? olha que é complicado, né? A gente sabe que realmente tem várias siglas aí, vários documentos que são importantíssimos para o condomínio, e a gente sempre traz convidados aí que realmente são especialistas no assunto para que você possa tirar dúvidas, né? Porque realmente o síndico às vezes é tanta informação, tanta coisa, que ele às vezes fica perdido. E a ideia é justamente a gente aqui esclarecer cada vez mais esses assuntos que às vezes fogem, né, do nosso entendimento. E aqui, lógico que hoje vai ser um momento importantíssimo para E nem vocês. precisa se assustar, viu, Juliana? Porque até ele gaguejou, viu? Porque até ele te confunde. Vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é Endrigo Dalla Riva, ele é sócio-diretor da Amitel Serviços Limitada. Ele que trabalha também fazendo assessoria, ele é gerente técnico, técnico de segurança, assessoria e consultoria em segurança, na medicina do trabalho e meio ambiente, gente. Olha só. Então, assim, a gente estava falando de um grande especialista hoje, e eu acredito que vai ser muito pertinente aí para vocês que têm dúvidas, não sabem como é que funciona. Vamos começar falando o que é PPRA e PCMSO, que realmente é complicado as pessoas entenderem, mas eu acho importante primeiro a definição dessas duas siglas aí. PPRA, o que significa? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E o PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essa é a definição das siglas aí que vocês estão discutindo. Anotem, porque vocês vão esquecer sempre. Não pode porque esquecer. tem muitas outras. Hoje nós vamos falar duas, mas são muitas. Agora, a importância de cada uma, né, para o condomínio, especialmente. Então, na verdade, hoje, né, não só hoje, né, mas esses documentos sempre existiram. Só que as empresas não davam importância, né? E hoje em dia, graças a Deus, aí com o e-social, né, as pessoas estão entendendo o que é segurança do trabalho, né? Então, a importância de um PPRA, né, o que é? É a proteção do colaborador, né? É o risco daquele colaborador que vai ficar exposto. No caso, a gente está falando de síndico aqui, né? Ou zelador. A gente estava falando no bloco anterior aí do gerador. Isso gera risco, né? Qual que é o risco? Tem risco de acidente, pode ter um risco físico do ruído, né? Então, isso tudo é catalogado através do PPRA e a gente monta esse programa, né, através desse risco, e aí a gente monta o PCMSO, apontado nos riscos que a gente coloca no PPRA. É difícil entender, né, Na verdade, gente? um atrelado ao outro. Os dois É, são um interligado no outro. Hoje Isso. os dois são obrigatórios. São obrigatórios, isso. Foram, né? A partir de um colaborador, você já precisa fazer o PPRA na empresa. Isso é fato, precisa, né? Obrigatório por norma, né? E ninguém dava importância a isso, né? Hoje, graças a Deus, as pessoas estão enxergando o que é segurança do trabalho, né? E tem que fazer, gente, né? Porque segurança do trabalho, eu falo que não pode brincar, né? Tem uma coisa que as pessoas entendem hoje. Na verdade, o que mudou, né? Além da conscientização, que é uma coisa que o próprio programa faz, etc., mas o que mudou são as consequências, né? A gente percebe que hoje o síndico ele tem uma responsabilidade civil criminal
perante todos os colaboradores e tudo que ele faz dentro de um condomínio, né? Então, hoje, como você falou, o E-Social, ele primeiro que ele coloca claramente, você precisa ter este dado para cumprir as regras, né, dele, a má condução, ou seja, desses documentos, seja, pode ser tanto de bombeiro, tem outros documentos importantíssimos que fazem parte. A negligenciar esses documentos hoje tem uma consequência para o síndico diretamente, né? E isso, né, Liliana, mudou tudo. Justamente porque ele responde hoje criminalmente e se pode causar algum dano, né, à saúde do trabalhador, é ele o responsável hoje, não é isso? Com certeza, né? Por isso que tem que ser bem feito, né? Não quem pode fazer o PPRA? Ou uma empresa especializada, né? Um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, né? É importantíssimo fazer. E com qualificação, né? Que tem argumentos. Isso tanto pode favorecer a empresa ou, como a gente fala de condomínio, né? Ou vice-versa, né? Então, a gente tem que ver o lado ou do condomínio ou do colaborador que está ali exposto ao risco, que a gente pode falar assim. Bom, dúvidas aí, né? A gente vai perguntando conforme a gente vai criando dúvidas. No caso, a PPRA, ela tem que ser feita isso na implantação do condomínio, logo no início, ou pode ser feita mais para frente? De quanto em quanto tempo ela tem que ser renovada? Como é que é isso? O certo mesmo é fazer no condomínio, quando está na parte da administração já, contratar a empresa ou contratar alguém para fazer esse PPRA. É pós-habite, né? Isso, também. E aí, o que você faz? Ele tem validade, o PPRA e o IPCA mensal, ele tem validade de 1 ano. Né? Todo ano é renovado, e a gente sempre tem que avaliar sempre os riscos, se continua o mesmo, ou se tem outros, né? Então, tem que estar sempre renovando. A empresa, ela faz como é que posso fazer? Uma avaliação do condomínio? Uma fiscalização. É uma avaliação do condomínio, né? Porque para ele emitir esse documento, na verdade, para formatar ele, né? Você precisa para montar. Você vai formatar ele de acordo com a inspeção que você fez. Com os riscos, né? A gente vai avaliar risco por risco. Por isso que é PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Porque cada local tem um risco, né? Aquele colaborador, ele trabalha pendurado na escada, por exemplo, tá? Risco em altura, né? Então, risco de acidente. E assim por diante. A gente vai avaliar cada risco é um risco. E sempre riscos, porque você tem os riscos eventuais, então é pintar o prédio. Aí a empresa que pinta o prédio que tem que ter o PPRA. Sim. Aí cada uma vai ter que ter o seu PPRA para aquela atividade que vai exercer dentro do condomínio. São riscos fixos, né? Além da PPRA geral, tem que ter de cada serviço, é isso? É assim que funciona? Isso, é isso? Pode colocar um PPRA de cada empresa. Tem a pintura, tem o do gerador, tem o do porteiro, porque cada risco é um risco. E tem então, a do condomínio. E tem do condomínio. Os riscos fixos, né? Porque você tem os riscos que são eventuais. Uhum. Você não pinta o prédio todo mês. Isso. Né? E tem que fazer o de 1 ano do condomínio. Isso, aí vai ter não risco conta daquele com condomínio. riscos eventuais. Não. É pontual. Né? É isso daí mesmo. E por exemplo, a empresa que faz pintura, ela faz pintura de prédio, ela faz pintura de empresa, é PPRA. É daquele risco. Mas cabe sim ao condomínio pedir o PPRA da empresa que vai prestar o serviço. Antes de começar o serviço. Justamente, para garantia. Que Deus o livre, acontece alguma coisa, você tinha que ter avaliado o risco para poder falar, ele não poderia ter subido ali. Por que ele subiu? Por que ele caiu? Ele não tinha a corda adequada, o cinto dele não estava adequado. Tudo isso tem que ser analisado. Então, por exemplo, num orçamento, né, que é feito uma pintura, por exemplo, num prédio, antes de começar, né, efetuar realmente o serviço, tem que se apresentar essa documentação para o síndico, é isso? É importantíssimo isso, né? Porque o pessoal antes de contratar a empresa, eu quero PPRA, mas nunca me pediram. Mas agora a gente vai pedir. Né? Porque, Deus o livre, é isso que a gente está falando, né? Acontece alguma coisa, eles vão querer saber. Cadê quem que fez? Você não pedindo, você fica conivente com essa falha. Acontece um eventual sinistro, você acaba sendo corresponsável por ter aceitado aquele risco, né? A partir do momento que você não exige
esse documento, você está ali assinando embaixo que você está aceitando. Agora, quem faz essa fiscalização? Por exemplo, você realiza o PPRA, mas quem que fiscaliza para saber se o condomínio tem ou não tem essa PPRA? Deverá ter atrás deve ter alguém, eu não sei como chama, né, infelizmente, mas tem que ter alguém responsável nessa área, né, Sabe, Maurício? para contratar essas empresas. O próprio síndico mesmo. O próprio síndico, o zelador. Ou conselheiros, né? administradora. O síndico às vezes nem sabe, né? Mas pode saber, né? Mas é difícil. É uma função que antigamente era mais administradora, porque ela acabava orientando o síndico, né, das coisas todas que faziam. Hoje em dia, com o evento do síndico profissional, ele já tem este conhecimento, ele se adianta, até porque hoje ele, pessoa física, responde, então ele tem que ver aonde está apertando. Mas pode passar despercebido isso, né? Que é perigoso isso. Apesar de ser por exemplo, hoje, se você tiver uma fiscalização da prefeitura, né, dentro do condomínio, ele vai te pedir o auto de bombeiro. É o AVCB. O AVCB. A prefeitura fiscaliza o AVCB. Ela fiscaliza também esses outros alvarás? A prefeitura não. Quem vai fiscalizar vai ser o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. Quer Sim. dizer, isso conta... Ou o fiscal do trabalho pode pedir essa documentação. Quer dizer, então, a prefeitura não. Vamos dizer que tem uma demissão. E a pessoa entra com uma ação trabalhista dizendo que teve algum problema de insalubridade, etc. Este documento é fundamental na defesa. Com certeza. Ele te protege, né? Ele, através de perícia, vai ter que nomear um perito para fazer a perícia. E o perito vai pedir o PPRA da empresa. Né? Se for no caso de insalubridade. Se for periculosidade ou medicina do trabalho, aí entra o médico do trabalho. Aí entra o PCMSO. Entendeu? Então, aí que vem a confusão. O que tem que ser feito primeiro? PPRA ou PSMSO? Primeiro tem que ser feito PPRA. PPRA, okay. Feito o PPRA e você pode fazer o PCMSO. Porque com os dados que faz o PPRA, a gente vai levantar os riscos para poder colocar no PCMSO. Entendi, olha. Qual que é a diferença entre um documento e outro? Em termos de informação, ou seja, qual que é o enfoque, né? O PPRA, ele enfoca nos riscos, né? Os riscos, no caso, físicos, biológicos. Locais, etc. E o outro? E o PCMSO, a gente coloca os riscos que existem no PPRA. É difícil, né? Mas por exemplo, senão seriam dois documentos iguais. Não, Qual não são iguais. A diferença fundamental deles? Ou seja, ele está avaliando ali os riscos do condomínio como um todo. Então ele fala, olha, nesse condomínio tem isso, que são áreas de risco, enfim, é gerador, é o não sei o quê, é o para-raio, é a cerca elétrica, não importa. Aí depois você vai fazer o PCMSO. Isso. Esse daí ele é voltado para quem? Para cada trabalhador ele tem, qual é a diferença dos dois exatamente? Na verdade, assim, para cada trabalhador, sim, né? O risco, por exemplo, a gente tem lá pessoal de limpeza. Tem 3 colaboradores. Esses 3 colaboradores, um fica exposto a risco químico, por exemplo, né? Que está lavando o chão lá. Fica o dia inteiro lavando o chão. Que tem o risco daqueles produtos químicos. Através desses produtos químicos que eu coloquei naquele PPRA, na parte do PCMSO, o médico vai avaliar esses produtos químicos que o colaborador está usando que eu coloquei no PPRA. É uma análise dos riscos, na verdade, isso. Né, o PCMSO. Isso é legal. E, na verdade, assim, acaba identificando exatamente os riscos que podem acontecer contra a saúde do trabalhador. Com certeza. E ele determina, inclusive, o uso das proteções adequadas, né? Que aí vem o EPI, né? EPIs. Que é os equipamentos de proteção individual. Agora, a PPRA ela pode também exigir, de repente, também exames laboratoriais dos próprios trabalhadores também, para saber como é que, se realmente eles já têm uma saúde, às vezes uma predisposição para alguma coisa, de repente, ou não? Sim, eu tenho que levar isso aí para o PCMSO, né? A gente vai avaliar o risco, eu vou apontar isso daí para o médico. Né? Para isso que existe o ASO. O que é o ASO?
ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional. Falei que tinha um monte de coisa. Tem muita sigla, realmente é. Então, quando vai admitir um colaborador, né, você tem que fazer o ASO. Isso é obrigatório. Toda empresa, quando vai admitir ou demitir ou fazer mudança de função, tem que fazer um ASO. Né? Para quê? Para ver se o colaborador está apto para fazer aquilo e se ele pode fazer aquela atividade. De repente, ele vai fazer trabalho em altura. Mas ele não pode. A pressão dele não está legal. Então, ele não está apto para fazer aquilo. Então, tudo tem que ser avaliado. Né? Até para identificar doenças pré-existentes, por exemplo, Com o cara certeza. vai reclamar que teve uma intoxicação por produto químico, quando na verdade ele já tinha antecedentes dessa. Tem que ser tudo avaliado, né? Num convênio médico a gente faz isso, né? Quando a gente vai entrar no convênio médico, você preenche uma série de documentos para ver se você está apto. Você pode entrar no convênio, ele pode negar, né? Isso pode vir até reclamação trabalhista, né? Que vem a saúde ocupacional, né, em função da sua doença ocupacional também, então é complicado. Agora você faz, por exemplo, você faz uma PPRA em março, aí chega em junho, entra mais 2 funcionários lá. Essa PPRA tem que ser refeita? Como é que é isso? Porque são 2 funcionários que você não sabe se eles também correm algum risco ou não, como é que é? Então, você pode fazer um adendo para o PPRA, né? São funções que você pode ir inserindo, né, no PPRA. Você faz continuamente, né, para todo mundo estar protegido, a gente pode falar assim, né? Então eles têm que fazer parte da PPRA, independente Com certeza. de que ano, que mês que você fez. Isso, ele tem que fazer parte do quadro. Eu contratei mais 3 para né, fazer N funções aqui. A gente tem que inserir pra ter isso. Todo um controle, né? Com certeza. Né? Eu estava discutindo com ele, antes, nos bastidores, né? Hoje, o enfoque que se dá, né? Antigamente, tudo que era voltado para o ecologicamente correto, para o sustentável, era muito pouco valorizado. E isso incluía as consequências que tinha com a saúde, né, com tudo que era relacionado ao ambiente de trabalho, seja ruído, porque quando você fala de ambiente, meio ambiente, você fala de tudo, você não fala só de poluição, você fala de poluição sonora, você fala de poluição visual, enfim, você tem uma série de itens, né? E eles eram muito negligenciados no passado, né? Eu percebo hoje, por experiência própria, até porque trabalho com isso, não, faz parte como arquitetura, esses documentos, tudo que é relacionado a meio ambiente hoje está extremamente valorizado no que diz respeito à documentação. Você também tem essa visão, como é você que vem acompanhando, eu acho que você é desde aquela época que aquela ecológica era uma salinha lá no cantinho, que ninguém falava, ninguém dava muita importância, e hoje o meio ambiente fala alto mesmo na legislação e nessas demandas trabalhistas, tal, tudo isso conta muito, né? O meio ambiente, graças a Deus, está em alta mesmo. Eu acredito muito tem muita poluição ainda, né? Tem muito verde aí, mas tem muita gente destruindo, né? Queimando, jogando lixo na rua. Ocupação, né? Também, ocupação clandestina nas áreas de mananciais. A gente demais. vê aqui, nós estamos aqui no ABC, né? E você tem hoje aqui uma total e desorganizada ocupação clandestina nas áreas de mananciais que estão destruindo literalmente o meio ambiente, né? Com certeza. E é engraçado que você vê hoje, Liana, o cara que tem um terreno lá, oficial, tal, ele é um parto da montanha para ele cortar uma grama, né? Aí, de repente, você vai ver a prefeitura dar, por exemplo, total anistia para um cara que está fazendo uma desgraça ali na beirada da represa, né? Essas coisas ainda não estão equalizadas, né? Não está mesmo. Não tem fiscalização, ainda está faltando fiscalização para algumas coisas, tanto na área ambiental, na área de segurança do trabalho também. Falta fiscalização, né? Vamos ver se melhora. No caso, o trabalhador, ele recebe a condição que ele tem que ter de usar, por exemplo, um capacete, ou a luva, ou um protetor de ouvido, sei lá. Ele já está recebendo a indicação que ele precisa para a proteção da sua saúde mesmo. E aí, de repente, ele nega usar aquilo. Como é que acontece isso, de repente? Ele pode negar, mas a gente tem que dar treinamento, tem que deixar tudo registrado.
Ah, eu não quero usar porque me incomoda. Eu tenho muito colaborador em algumas empresas que eu assessoro, que eles falam, não vou usar porque eu não gosto desse equipamento. Tá, você não gosta, você vai receber o treinamento, você vai assinar que você recebeu esse treinamento. Você não quer usar? O problema é seu, né? A gente pode dar advertência, né? Porque o síndico pode receber uma multa aí, de repente até um processo indenizatório aí muito forte, né? Umas multas altíssimas, que hoje essa parte de indenização é muito grande, né, Mauro? Hoje o que acontece muito, sabe, algumas empresas são mais suscetíveis a esse tipo de coisa, né? As empreiteiras, né, que constroem os edifícios, os condomínios, elas têm esse problema. Eu sei porque a gente constrói, e agora menos, porque as responsabilidades e as consequências são muito sérias, né? Porque era muito engraçado, Liliana. Você dava o cara lá, eu enviei para o cara, era o cinto, é o capacete, a bota, né? Na primeira oportunidade, ele come no capacete, o capacete vira prato, né? É engraçado, mas é verdade. É verdade. A luva desaparece, né? A bota vira para levar água e jogar água não sei aonde, que é aquelas galochas, né? E o cara está de chinela havaiana ali, numa boa. Eu já tive sustos enormes. Assim, eu peguei um cara numa ponta de viga, 3 metros para fora do prédio, de chinela havaiana, colocando um cabo de balancinho, sem capacete, sem nada, sem cinto de segurança. Eu só de olhar para ele já quase tive um infarte, né? Então, e antes a gente não tinha muito essa coisa de você brigava, mas era o dia inteiro você tinha que brigar. Hoje já não. Hoje as pessoas estão demitindo, porque a consequência é tão grave E as multas que são muito grandes, né? o risco não vale a pena. Né? Mesmo o cara se responsabilizando, ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de não usar. É porque ele corre. Quem vai correr o risco aí é o síndico, não é ele, né? O síndico Porque ou o dono da certeza. empresa, né? Então, Com certeza. o síndico não vai querer correr esse risco tão grande e pode ser uma situação aí fatal. Se Mas ele não, você né? pode até, olha aqui, está aqui, o cara assinou, ele teve o treinamento, deu o EVI para ele, ele está não tudo em devia ordem. permitir, né? Ele não pode E permitir. o cara mesmo assim morreu. Então. Ou não morreu, pior, ficou lá com sequelas. Isso aí. Esse cara vai te processar, você pode ser que você prova, mas em última instância não tem jeito. O cara vai perguntar, mesmo assim, por que você deixou? Você é responsável. A saúde está em primeiro lugar, né? E o técnico tem que enxergar isso, né? O técnico tem construção civil, precisa realmente de um técnico de segurança. Se o cara está dando treinamento, está investindo na segurança, por que não colaborar, né? É complicado. O ser humano é complicado em si, né? Fazer isso daí, a conscientização, mostrar os meus slides, eu só coloco imagens fortes. Porque é justamente isso que eles são querem, muitas, né? A quantidade de acidentes importantes, acidentes gravíssimos, eu já presenciei vários, assim, que são impressionantes mesmo. E tem que colocar, porque o cara tem que entender que aquilo pode ser ele amanhã. Eu falo isso. Você quer chegar em casa e enxergar seu filho, a sua esposa, né? Não, eu quero. Então, por que você não usa o óculos, né? Ah, não precisa incomodar. O cara está ali na solda, o cara está ali na ferragem, né? Isso. E não usa, e daqui a pouco está cego, né? Então. Mas eu queria agradecer, Endrigo, pelas suas informações. Acho que a gente conseguiu, né, esclarecer bem a diferença e o que é qual é qual. Só não lembro mais as letras, mas o resto a gente sabe. Depois a gente vai pegando mais. Mas a gente sabe que tem muito mais aí para a gente poder esclarecer ainda muito mais assuntos aí para você poder voltar numa outra oportunidade. E mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Aliás, o Endrigo, ele é uma das indicações da Rose, da Binsect, nossa grande parceira aqui. Quero agradecer a Rose também, né, por nos apresentar, o Endrigo. E aqui é assim, gente, um indicando o outro, isso é muito legal, né? As parcerias. Melhor, né? Isso mesmo. Um beijo para você, Rose. Muito agradecida a sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu quero que você deixe um recadinho aí para os síndicos, porque é muito importante o que nós falamos aqui hoje. Eu acho que segurança do trabalho a gente não brinca, né? Eu falo que a gente conquista. Então, quem precisar da gente, né? Eu acho que vai mostrar nosso site aí, nossos telefones, né? Segurança em primeiro lugar sempre. Eu respiro segurança do trabalho o dia inteiro, né? Então... Aliás, vou falar só um pouquinho que a empresa dele já tem 20 anos no mercado. Tem mais de 20 anos. Isso é muito importante, que foi fundada pelo pai dele, né? Isso. Hoje o pai dele já está aposentado, ele que está assumindo a empresa hoje. Olha que bacana, uma empresa familiar, né?
E é isso, a gente tem que tocar o negócio da família, né? Com Se a certeza. gente não Eu fizer amo isso, o que quem eu vai faço, fazer, né? né? Então, Ele eu aprendeu com o aprendi pai, né? muito com ele, né? Então, aprendo ainda. Você É o vê senhor que ele está Paulo, é inteiro, isso? com todos os pedaços, ele usou todos os EVIs, É. toda a vida inteira, tá tudo em É o ordem. senhor Paulo, é isso? Paulo, Paulo, isso. então um abraço para você, Paulo. Parabéns aí, né? 20 anos de tradição aqui na região do Grande ABC. Parabéns aí. Agora, o Endrigo, né? Sucesso aí pro seu caminho aí, Obrigado. pra trajetória Com aí. certeza. Beijo para vocês. Então, já já a gente volta pro nosso último bloco. Positivo.